Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui começar a nossa aula de física. O conteúdo nosso hoje é sobre dilatação térmica. Vou projetar o slide aqui para que a gente possa estar acompanhando a matéria, tá ok? Vou tirar aqui a minha foto, a imagem do vídeo para a gente ter o andamento da aula. Bom, vamos lá. Aqui nós temos dilatação linear dos sólidos. Quando a gente fala de dilatação térmica, nós estamos falando de dilatação linear, dilatação superficial e dilatação volumétrica. A nossa aula hoje estará concentrada em dilatação linear dos sólidos, tá bom? Primeiro, o que significa esse termo linear? Quando eu falo de linearidade, eu falo de alguma coisa reta. E aqui na física, quando nós estamos falando de dilatação linear, toda vez que nós falamos de dilatação linear, eu estou trabalhando uma barra metálica, um fio, tá bom? Uma extensão em uma única dimensão. Quando, por exemplo, a gente fala do aquecimento os materiais, quando aquecidos, eles sofrem um aumento na sua dimensão. Se essa dilatação ela é linear, o que varia na barra é o comprimento, tá bom? Posteriormente, nós iremos ver nas aulas seguintes dilatação superficial, que varia a área, então acontece em duas dimensões, e a dilatação volumétrica vão acontecer em três dimensões, tá bom? Mas não se preocupe que no momento certo nós estaremos vendo esses outros dois tipos de dilatação. Bem, vamos lá então. Dilatação linear dos sólidos. Vamos considerar uma barra aqui de comprimento inicial L0 a uma temperatura inicial T0. Que nós vamos fazer algumas notações, tá? Então, lembrando, L vem de comprimento e T de temperatura. Ambos esses símbolos, letra maiúscula. Toda vez que nós tivermos o zerinho aqui embaixo, do lado subscrito aqui da representação, significa o início, tá? Então, nós temos aqui o comprimento inicial e a temperatura inicial. O que eu estou fazendo? Estou pegando uma barra a uma temperatura inicial e eu medi o comprimento dela. Estou chamando este comprimento de L0, comprimento inicial. A moral da história é que quando eu aqueço essa barra, eu aumento a temperatura dela, o que acontece? Ela tem um aumento no seu tamanho, tá? E este aumento no tamanho, a gente vai chamar de ΔL, variação do comprimento da barra. É essa a nossa dilatação linear, tá bom? Então, toda vez que eu tenho um aquecimento de uma barra metálica, eu levo ela de T0 a T. Lembra que quando a gente não tem o subscrito aqui, significa que é a situação final, tá? E essa temperatura final, ela é a temperatura inicial mais uma variação de temperatura. Nos exercícios vai ficar mais claro para vocês, tá bom? Toda vez que eu aqueço a barra, veja que essa parte aqui era o comprimento inicial dela. Quando eu aqueci, ela vai aumentar um pouco de tamanho, indo então para um comprimento, para uma variação do comprimento. E é justamente essa variação de comprimento que nós chamamos de dilatação linear, tá bom? Nós podemos ver então que o comprimento final, aqui no material nós temos a letra F para representar o final, mas nem sempre vai estar isso. O correto é só o L, tá? Sem símbolo nenhum aqui embaixo. O material traz apenas para ficar mais claro para a gente a início de conversa. Portanto, o comprimento final da barra é o quê? É o comprimento inicial que ela tinha, mais quanto aumentou. Vocês concordam? Ó, essa nova dimensão aqui é o comprimento final da barra. E como que é esse comprimento final? É o comprimento inicial que ela tinha, mais a parte que aumentou, tá bom? Então, dizemos que a dilatação térmica é, então, o que aumentou da barra metálica, ou, mais precisamente, o ΔL. Quanto a mais aumentou no seu comprimento. Aqui a gente tem que fazer três observações, experimentalmente observadas com relação à dilatação linear de uma barra. Tá? Primeiro, é proporcional, é diretamente proporcional
ao comprimento inicial L0 da barra. Isto é, quanto maior o comprimento inicial da barra, maior a dilatação apresentada. Claro, se eu pego, vamos voltar aqui, se eu pego uma barra bem pequenininha, quando eu aqueço, o aumento vai ser mínimo, vai ser muito menor. Suponhamos que eu pegue uma barra de 1 metro. Ela vai variar alguns centímetros. E se eu pegar uma barra de 10 metros? Vocês concordam que a variação, o aumento do comprimento vai ser maior? Então, a gente está vendo em relação ao tamanho do comprimento inicial da barra. Tá? Segunda observação experimental feita, é que a dilatação linear é diretamente proporcional também à variação de temperatura, ou seja, eu aumentando a temperatura, eu consigo fazer com que a barra aumente mais de tamanho. Vamos voltar aqui. Suponhamos que nós tenhamos a barra a um dado comprimento inicial, e se eu aquecer ela em 10 graus Celsius, vai ter uma variação de comprimento. E se eu aumentar a temperatura dela em 60 graus Celsius? Claro que se aumentou a temperatura, nós iremos ter um aumento maior de comprimento da barra. Portanto, o ΔL, a dilatação linear da barra vai ser maior, tá bom? E o terceiro, depende do tipo de material que constitui a barra. Ou seja, cada metal, cada material que compõe a barra, que constitui a barra, eles têm o que nós iremos estudar agora, que é este símbolo aqui, ó, o alfa, chamado de coeficiente de dilatação térmica do material. Cada material possui uma dilatação térmica diferente. Portanto, dependendo do material, a barra ela vai aumentar mais ou aumentar menos o seu comprimento. Portanto, a dilatação térmica também está relacionada com o tipo de material que constitui a barra. Tá bom? Certo. Matematicamente, o que vai nos importar aqui em questões numéricas é esta equação, a equação da variação do comprimento da barra, também chamada de dilatação linear. Nós não fizemos essas três conclusões aqui? Depende do comprimento inicial da barra, depende da variação de temperatura e depende do tipo de material? Muito bem. Aqui, ó, para que nós calculemos a variação do comprimento de uma barra, depende o quê? Do comprimento inicial. Olha que legal. Depende da variação de temperatura e depende da composição do material. É justamente esse alfa que vai nos dar qual é a composição do material. Para cada tipo de material, nós temos um alfa diferente, tá? Então, só para vocês não esquecerem, aqui nós temos que ΔL é a variação do comprimento. Note, pessoal, não esqueça, medido em metros. Sempre a variação do comprimento vai ser medido em metros. Nos exercícios, vocês vão ver que sempre vai ser um comprimento muito pequeno, uma vez que a barra ela não vai aumentar tão abruptamente, tão consideravelmente, tá? O que o exercício muitas vezes pode pedir ou pode nos fornecer? Ele pode nos fornecer o comprimento inicial da barra em centímetros. E eu nunca vou utilizar o dado do comprimento inicial em centímetros. Sempre eu preciso fazer a conversão para metros, tá? Não esqueça disso. Toda vez que nós estivermos trabalhando dilatação térmica, o L0 tem que ser colocado na equação em metros e, por conseguinte, a variação do comprimento da barra também sairá em metros, tá bom? Vamos aqui para a variação de temperatura primeiro sofrida pela barra. Tem que estar em graus Celsius. Pegada do exercício. Ele pode muitas vezes nos dar a medida em Fahrenheit ou pode nos dar na escala Kelvin, que é a escala absoluta. Não se preocupe, nós já aprendemos conversão de temperatura, não é? Se trouxe em Fahrenheit, por exemplo, ou se trouxe em Kelvin, basta apenas fazer a conversão para Celsius, tá? Muito bem. E o alfa, que é o nosso amigo aqui, é o coeficiente de dilatação térmica do material que constitui a barra, dado em graus Celsius a -1. Não se preocupe com esse -1 aqui, é apenas em questão da representação da unidade de medida do alfa, tá bom? Certo. Igual eu falei para vocês, o alfa define a composição da barra, define o material, a substância, né, que é composto a barra de estudo. Aqui nós temos
a porcelana, o vidro pirex, vidro comum, platina, ferro, cobre, latão, alumínio, zinco e chumbo. Esses basicamente são os metais ou os materiais que são mais utilizados aí para estudos de dilatação térmica, tá? Nós temos também um exercício que a gente vai fazer que é trabalho concreto, tá bom? Que o concreto também com o aumento da temperatura, ele varia o seu comprimento, mas nos exercícios sempre vai ser dado o valor do alfa, tá bom? Não se preocupe. Vamos analisar então o valor dele aqui, ó. Veja que é representado por notação científica, então muita atenção em notação, não tenha confusão, não tenha dúvidas em relação a isso. Ah, professor, não consigo trabalhar em potência de 10. A gente vai ter nos exercícios, a gente vai fazer uma exploração desse assunto também, não se preocupe, tá ok? Então, só a título de curiosidade, sempre a potência vai estar na 10 a menos 6, tá? 16ª potência negativa. E aqui nós temos os coeficientes, ó. A porcelana, 3 vezes 10 a 6, negativo, graus Celsius a menos 1. O vidro pirex, ó, possui o mesmo coeficiente de dilatação, alfa, tá bom? E assim sucessivamente. Então, suponhamos que a gente esteja trabalhando com zinco. Eu tenho uma barra de zinco, tal, tal, tal. Qual que vai ser o alfa que nós vamos substituir aqui na equação da dilatação? Qual vai ser? 26 vezes 10 a menos 6. Bem tranquilo. Ah, eu estou trabalhando com um material composto por ferro. No alfa, no coeficiente de dilatação linear, qual o valor que eu vou trabalhar? 12 vezes 10 a menos 6, tá bom? E assim por diante. Tá certo, pessoal? Muito bom. No dia 2 do 4, no material de vocês, vocês vão ver alguns exercícios. Aqui nós vamos fazer o primeiro exercício como exemplo para vocês, para que nós venhamos a compreender o fenômeno da dilatação, tá bom? Bom, vamos lá. Questão número 1. Ó. Uma barra de latão possui comprimento de 90 metros a 10 graus Celsius. Determine a dilatação linear e o comprimento final da barra quando aquecida a 60 graus Celsius. Tá certo? Aqui na resolução nós só fizemos a dilatação linear, mas o comprimento final da barra sai automaticamente. Tá certo? Gente, uma coisa que eu sempre falo, a retirada dos dados. Muitas vezes nós lemos a questão e já queremos resolver direto. Cuidado. Vamos tirar os dados para depois a gente conseguir colocar os dados na equação, tá bom? Então vamos lá, ó, vamos ler de novo. Uma barra de latão possui comprimento de 90 metros a 10 graus Celsius. Veja, qual que é esse valor? O que que esse valor de 90 metros nos representa? O comprimento inicial. Tá? Então, o comprimento inicial, L0, lembrando sempre que é maiúsculo, e o 0 porque é inicial. Comprimento inicial da barra, 90 metros. A 10 graus Celsius. Então, veja, a temperatura que está relacionada com o comprimento inicial é a temperatura inicial, tá bom? Lembrando sempre, T maiúsculo. Gente, eu sou bem rigoroso em relação à representação das grandezas, tá? T minúsculo em física significa tempo. E T maiúsculo significa temperatura, tá bom? Certo. A temperatura inicial da barra, portanto, é de 10 graus Celsius. O que que ele pede? Determine o coeficiente de dilatação linear e ele pede também o comprimento final da barra quando aquecida a 60 graus Celsius. Essa é a temperatura final, ok? Certo. De posse dos dados, vamos usar a equação da dilatação. Dilatação linear, ΔL, é igual ao comprimento inicial da barra vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. Tá? Substituindo, comprimento inicial já está em metro, temperatura está em graus Celsius, então é só substituir. L0, 90. Alfa, poxa, que alfa é esse? Veja bem, é composta de latão. E ele já trouxe para a gente o coeficiente de dilatação do latão. 19 vezes 10 a menos 6. Bem substitui, tá bom? Vezes. Pessoal, ΔT, variação de temperatura. Toda vez que eu falo de variação, é o quê? É o termo maior menos o termo menor, tá? Então, imagine,
A temperatura inicial da barra era de 10 graus Celsius. Aqueceu-se até 60 graus. Quanto que variou de 10 graus a 60 graus? Como que eu faço? É 60 menos 10, tá? Então, esse ΔT, essa variação de temperatura, é a temperatura final menos a temperatura inicial. Estava em 10 graus, foi para 60. Variamos aqui quantos graus? 50 graus Celsius, tá? Atribuiu isso aqui. 90 vezes 19 vezes 10 a menos 6 vezes 50. O comprimento, a variação do comprimento da barra foi de 0,0855 metros. Isso aqui, se você quiser multiplicar por 100 para transformar em centímetros, nós teremos 8,55 centímetros, tá? Um pouco maior que 8 centímetros e meio. Então, esta é, após o aquecimento da barra, o seu aumento do comprimento. Então, se você tem uma barra de 90 metros, aquece ela de 10 graus para 60 graus, você aquece, portanto, 50 graus Celsius na variação de temperatura, essa barra aumenta 0,0855 metros, tá? O exercício também pede o comprimento final da barra, que aqui eu só coloquei apenas o ΔL. Qual que foi o comprimento inicial? A variação do comprimento final, né? O comprimento final da barra. É o que ela tinha antes, mais o que variou. Então, se vocês forem notar aqui, o comprimento final vai ser o quê? 90,0855 metros, tá bom? Esse foi o comprimento final da barra, certo, gente? Então, não esqueça, dados, comprimento inicial ou comprimento de uma forma geral, sempre em metros, e a temperatura em graus Celsius, tá bom? Ok. Vamos agora para a primeira questão das atividades do dia 3 de abril também. Já fiz uma primeira questão lá para vocês observarem direitinho e conseguir fazer o restante, tá? Então, a questão 1 do material de vocês diz assim, ó. Uma barra de 10 metros de alumínio a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius fica exposta ao sol, sendo sua temperatura elevada para 40 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação do alumínio, alfa do alumínio, símbolo do alumínio, né? Química aqui, alumínio Al, é igual a 22 vezes 10 a menos 6 graus Celsius, a menos 1. Calcule a dilatação sofrida pela barra. Pessoal, a mesma coisa. Primeiro, tira os dados. Uma barra com comprimento de 10 metros, comprimento inicial. A 20 graus Celsius, pessoal, que temperatura está relacionada com o comprimento inicial? A temperatura inicial, tá? Portanto, essa barra ela tem 10 metros e a sua temperatura inicial, a temperatura do experimento, temperatura inicial 20 graus Celsius. Calcule a variação do comprimento, ou seja, a dilatação linear, quando esta barra é aquecida para 40 graus Celsius, ou seja, a sua temperatura é elevada para 40 graus, temperatura final, tá bom? Ok. Como que eu faço para calcular o ΔL? Pega a equação de dilatação linear, substitui cada variação aqui, cada entidade da equação para resolver o problema. Comprimento inicial da barra, 10 metros. Coeficiente de dilatação linear do alumínio, 22 vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura. Veja, a temperatura inicial era de 20 graus Celsius, passou a 40 graus Celsius. Quanto que variou, pessoal? 40 menos 20, variamos aí 20 graus Celsius a temperatura. Bom, fazendo essa multiplicação, nós temos aí que o metal, a barra de alumínio, variou 0,0044 centímetros, ou metros, tá? 0,0044 metros, ou 0,44 centímetros. Veja que foi menos de meio centímetro, tá bom? Então, veja, igual nós discutimos lá na teoria. Quanto menor a barra, menor é a variação. Lembrando que no exercício anterior, a barra variou 8 centímetros e 55, né? 8,55 centímetros. Variou mais. Por quê? Porque, obviamente,
o comprimento dela é maior, mesmo que seja feito de outro material, tá? Mas se nós temos uma barra de um comprimento maior, obviamente a barra vai aumentar mais, tá? Após o aquecimento, a barra teve este aumento em seu comprimento. Um aumento de 0,0044 metros. Tá bom, pessoal? É isso aí. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, me fale, tá bom? Que a gente está aqui para esclarecer para vocês, tá? Um abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.